Salve galera, Professor Marques com vocês, bem-vindos ao mundo da Química. Ok pessoal, nós vamos falar aqui sobre pilhas. Porém, para a gente falar um pouco sobre pilha, nós vamos ter que dar uma recordada na questão do potencial eletroquímico. Então, o que seria o potencial eletroquímico? O potencial eletroquímico mede a tendência que uma espécie tem em sofrer oxidação ou redução. Na maior parte dos casos, o potencial eletroquímico aparece na forma de potencial de redução, que mede então a tendência que uma espécie tem em sofrer redução. Quanto maior o seu potencial de redução, mais facilmente essa espécie sofre a redução, ok? Então, pela medida de potencial, você vai ter noção de qual a espécie que se reduz em relação a uma outra espécie. Com base nisso, a gente consegue falar sobre pilhas. O que é uma pilha? Ou célula galvânica, outro nome que pode aparecer para você nas suas provas. A pilha é um dispositivo eletroquímico que converte a energia química contidas nas espécies que vão sofrer oxidação e redução em energia elétrica na forma de corrente contínua. Tá? Então, há uma transformação de energia. A energia química convertida em energia elétrica. Isso é uma pilha. A pilha é sempre um processo espontâneo, um processo de oxidação espontânea, um processo de redução espontânea. Tá? Baseado nos potenciais, a gente consegue definir quem se oxida e quem se reduz. Tá ok? A pilha mais estudada por nós é a pilha de Daniell. Eu preciso carregar a pilha do meu coração. A pilha de Daniell é formada por eletrodos de zinco e cobre. Mas como eu vou definir quem é quem dentro da pilha? Quem é o polo positivo, quem é o polo negativo, quem é o cátodo, quem é o ânodo? É com base nos potenciais de redução que a gente consegue definir isso. Foi dito para você anteriormente que o potencial de redução mede a tendência que a espécie tem em sofrer redução. Se nós analisarmos então os potenciais de redução dessas duas espécies presentes aqui, nós veríamos que o cobre tem um potencial de redução mais elevado do que o zinco. Dessa forma, eu teria o cobre, portanto, sofrendo o processo de redução e o zinco, consequentemente, sofrendo o processo de oxidação, que seria a reação inversa à que foi oferecida para você aqui. Ó. Então, nós temos o cobre partindo de 2 mais para 0, portanto, sofrendo redução com ganho de 2 elétrons, e o zinco partindo de 0 a 2 mais, então sofrendo um processo de oxidação, a perda de elétrons, enquanto a redução aqui ó, é o ganho de elétrons. Ok? Muito bem. Quando a gente tem as semi-reações de redução e de oxidação, é possível para nós determinar qual seria também a reação global do processo. Na reação global, basta que eu some as duas semi-reações, a semi-reação catódica do cátodo, a semi-reação anódica, a do ânodo. Sempre no cátodo vai haver o processo de redução e no ânodo o processo de oxidação. Tá? Tem aquela regrinha clássica para você lembrar aí, que é a regra do CRAO. CRAO, cátodo, redução, ânodo, oxidação. Tá? Então o cátodo é o eletrodo onde ocorre a redução da espécie que tem o maior potencial de redução. E o ânodo, o eletrodo onde ocorre a oxidação da espécie de menor potencial de redução. O sinal é positivo para o cátodo, negativo para o ânodo. Para nós obtermos então a reação global, basta que a gente some as duas semi-reações, cortando os elétrons aí da reação de redução e da reação de oxidação. Somando as duas, a gente tem a reação global. Então você vê o cobre se reduzindo de cobre 2 a cobre 0, e o zinco se oxidando de zinco 0 a zinco 2. Ok? Para a gente calcular a DDP de uma pilha, a diferença de potencial da pilha, a força eletromotriz da pilha, você pode usar essa ideia aqui. O ΔE, a diferença de potencial, é o potencial maior menos o potencial menor. Analisando os potenciais dados aqui na pilha de Daniell, nós temos o 0,34 como maior potencial. Então, nós teríamos que o ΔE é o 0,34 menos 0,76, que é o valor do zinco. Então, nós teríamos aqui uma soma, na verdade, né? 0,34 mais 0,76,
Então a diferença de potencial da pilha de Daniell é de 1,10 volts. Lembrando que pilha é sempre processo espontâneo, tá? Uma forma simplificada de se representar a pilha, que é a chamada representação IUPAC, você coloca a reação simplificada do ânodo e depois a reação simplificada do cátodo. No ânodo da pilha de Daniell, o zinco se oxida a zinco 2+. Então você teria isso aqui, ó, o zinco 0 oxidando-se a zinco 2+, e o cobre 2+ se reduzindo a cobre 0. Estas são as reações simplificadas que ocorrem no cátodo e no ânodo de uma pilha de Daniell. Ok? Essas duas barras centrais indicam a separação entre os dois eletrodos. Essa barrinha, essas duas barras, elas indicam para nós, então, a ponte salina, que é aquela que vai fazer a ligação entre as duas soluções aí na pilha de Daniell, fechando o circuito e permitindo que a reação aconteça. Em qualquer tipo de pilha, o elétron vai sempre do ânodo para o cátodo, sempre do polo negativo para o polo positivo, sempre do local da oxidação para o local da redução, ok? Então, no caso da pilha de Daniell, do zinco para o cobre, do zinco ânodo, polo negativo, para o cobre cátodo, polo positivo, tá ok? Resumindo a ideia, então nós temos o seguinte: dois eletrodos numa pilha. Lembre-se sempre da regrinha do CRAL. O cátodo é o local da redução, o ânodo é o local da oxidação. CRAL, cátodo redução, ânodo oxidação. O cátodo é o polo positivo da pilha, onde ocorre a redução, portanto, tem a espécie de maior potencial de redução, e há um aumento de massa. O ânodo é o polo negativo, onde ocorre a oxidação e há uma queda na massa, uma redução, uma perda de massa do eletrodo. Para a gente entender isso aí um pouquinho melhor, vamos dar uma analisada nesse vídeo. A pilha de Daniell é, portanto, formada por dois eletrodos metálicos imersos em suas soluções. No caso específico, cobre para o polo positivo e zinco para o polo negativo, imersos em solução de sulfato de cobre e sulfato de zinco, respectivamente. As soluções são interligadas por uma ponte salina que tem como função manter a neutralidade elétrica entre essas duas soluções. A ponte salina é formada normalmente por um sal nitrato de potássio. Após interligados esses eletrodos, inicia-se o processo de reação, com a oxidação do zinco metálico a zinco 2+, fazendo com que cresça a concentração de íons zinco em solução, havendo assim o consumo do eletrodo de zinco. Os elétrons liberados da oxidação do zinco vão para o cobre, onde irá iniciar o processo de redução dos íons cobre em solução, depositando-se como cobre metálico, fazendo assim com que a concentração de íons cobre diminua e haja um aumento da massa do eletrodo de cobre. É dessa forma que nós entendemos a necessidade da ponte salina, pois haverá ausência de cargas negativas no eletrodo de zinco e ausência de carga positiva no eletrodo de cobre. Assim, a ponte salina permite que haja a neutralidade entre essas soluções e a pilha possa funcionar sem interrupções. Exemplificando tudo isso, então, vamos dar uma analisada num exercício que caiu na Unesp algum tempo atrás. Montou-se uma pilha constituída por eletrodos de chumbo e de prata mergulhados em soluções aquosas de seus sais, como na figura a seguir. Sobre esta pilha, um estudante fez as seguintes afirmações: ao se fechar o circuito, haverá um fluxo de elétrons do eletrodo de prata para o de chumbo. Admitindo-se a eficiência do processo igual a 100%, pode-se calcular que haverá uma diminuição de massa de 2,072 gramas no eletrodo de chumbo quando circularem 0,020 mols de elétrons pela pilha. Discuta e justifique se as afirmações do estudante são verdadeiras ou falsas com base nos dados fornecidos. Então você tem aí os potenciais, no caso potencial de redução, você consegue perceber pelo ganho de elétrons, ok? Então você tem potenciais de redução, você vai analisar esses potenciais e tem as massas molares que vão ajudar a gente na letra B ali, que eu vou te ensinar daqui a pouco. Ok. Então vamos discutir aqui a questão da letra A. Com os potenciais que ele nos forneceu, nós podemos identificar quem é o cátodo e quem é o ânodo.
Se você se lembrar ali dos dados fornecidos, a prata tem um potencial de mais 0,80 volts e o chumbo tem um potencial de menos 0,13 volts. O maior potencial de redução é o da prata. Consequentemente, a prata sofrerá redução no cátodo e a reação de redução seria essa aqui. A prata mais ganhando elétron e indo a prata zero, da forma que ele nos forneceu lá. O ânodo é o local da oxidação. Se a prata, que tem o maior potencial de redução, se reduz, o chumbo obrigatoriamente deve oxidar-se e a reação seria invertida que ele nos forneceu. Então nós iríamos de chumbo 0 a chumbo 2, liberando 2 elétrons. Tá ok? Para a reação global, a gente vai somar a reação catódica e a reação anódica, com um detalhe. O número de elétrons cedidos na oxidação deve ser o mesmo que o número de elétrons recebido na redução. E nós analisamos aqui que nessa pilha especificamente não é. Então nós precisamos multiplicar a reação de redução por 2, para que o número de elétrons seja o mesmo que o liberado lá na oxidação do chumbo. Então, a primeira reação a gente multiplica por 2, a segunda reação normal. Aí basta que a gente então faça o corte dos elétrons e a soma dessas duas reações oferece para nós a reação global do processo. Então nós teríamos aí 2 íons prata mais reagindo com um átomo de chumbo metálico, formando 2 átomos de prata metálica e um íon chumbo 2+, ok? Se fosse necessário calcular o ΔE, você faria o maior, 0,80, menos 0,13, que é o menor ali, o do chumbo. Nós teríamos um potencial de 0,93 volts. Lembrando mais uma vez que toda pilha é espontânea, portanto o ΔE tem que dar positivo. Muito bem. Analisando então, nós podemos ver que a afirmação que ele fez é falsa. Tá? Ele diz que os elétrons iriam do eletrodo de prata para o eletrodo de chumbo. Na verdade, a prata sofre a redução. Quem libera os elétrons é o chumbo. Então, uma resposta curta, tá? Direta e que contém as informações necessárias seria essa. A afirmação é falsa, pois tendo a prata o maior potencial de redução será o cátodo, recebendo elétrons do chumbo, menor potencial de redução, para a redução dos íons prata. Legal? Vamos ver a letra B, então, desse processo. A letra B envolve uma parte quantitativa, cálculos, ok? Como que a gente vai fazer isso? A gente pode resolver isso com base nas semi-reações que ele forneceu e um pouquinho de cálculo estequiométrico, assim, tá? Bem simples. Admitindo-se a eficiência de 100% no processo, pode-se calcular que haverá uma diminuição de massa de 2,072 gramas do eletrodo de chumbo quando circularem 0,020 mols de elétrons nessa pilha. Muito bem. Perceba a reação que nós vamos ter do chumbo. Lembre-se que o chumbo vai se oxidar de chumbo 0 a chumbo 2 e a massa molar do chumbo foi dada para nós aqui em gramas por mol, 207,2 gramas por mol. Como seria a resolução dessa letra B? Então, olha só. A reação de oxidação, a gente já deduziu, é essa. O chumbo 0 vai a chumbo 2+, mais 2 elétrons. Já foi deduzido anteriormente que esta é a reação de oxidação do chumbo. Como que eu vou verificar se essa massa realmente é a massa que é consumida de chumbo? Então você vai fazer uma análise como um cálculo estequiométrico. Perceba que 1 mol de chumbo 0 libera 2 mols de elétrons para o sistema. Ele está dizendo que ao circular 0,20 mols, essa seria a massa consumida. Então vamos considerar aqui que 0,020 mols iriam consumir X mols de chumbo. Perceba que foi dividido por 100 aqui, consequentemente, nós teríamos uma divisão por 100 aqui também, e a quantidade de mols de chumbo consumida seria de 0,01 mol de chumbo. Mas ele falou numa quantidade em massa, então basta que a gente faça uma nova relação. 1 mol de chumbo, ele disse para nós lá no texto, que vale 207,2 gramas. Quanto foi consumido de chumbo que nós encontramos anteriormente? Aqui, 0,01 mol de chumbo consumido no ânodo. A massa seria X. Perceba mais uma vez que aqui uma divisão por 100
Consequentemente, aqui basta dividir por 100 também, nós teríamos que a massa de chumbo consumida seria de 2,072 gramas, o que torna a afirmação verdadeira. Ok? Então, dessa forma, a gente pode fazer uma análise de quantidades consumidas do ânodo, de quantidade formada no cátodo. Tá legal? É isso aí, galera. Um abraço, cuidado na rua e que Deus abençoe as nossas vidas sempre.